Fala, meus consagrados, minhas consagradas, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, está todo mundo bem. Então, vamos lá. Eu recebi um questionamento, sobre bebida alcoólica. É pecado ou não é pecado? Enfim, sempre com base nas escrituras sagradas. É isso que a gente vai responder hoje, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto que a gente vai abordar está em Provérbios, capítulo 31, versículo 6. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho para ficar sabendo sempre que a gente tiver um novo estudo, alguma coisa nova aqui para o canal, tá bom? Vamos ler a passagem. Diz assim: dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Então, sem mais delongas, vamos logo dar a resposta. Não é pecado bebida alcoólica, bem óbvio, certo? E as escrituras sagradas, que a gente costuma chamar de Bíblia Sagrada, dizem isso, que não é pecado. A gente tem vários exemplos na escritura, como por exemplo, o próprio Jesus Cristo. Na Santa Ceia, o que é que tinha lá? Vinho. Ele disse: este é o meu sangue. O que? O vinho. Se a bebida alcoólica de qualquer maneira tivesse alguma indução ao pecado, certamente ele não utilizaria nessa fala tão emblemática, que aquele momento seria utilizado para a gente lembrar dele. Como a gente iria lembrar dele com aquele momento da ceia, que é o dividir o pão, dividir o pão, dividir o que a gente tem, e dizer que para aquilo é o sacrifício dele, que é o dividir. Então não faria nenhum sentido ser um pecado, e ele ainda dá valor para isso, Então Jesus, ele bebeu vinho, e também ele transformou a água em quê? Em kisuke, em tangue? Não, ele transformou em vinho, certo? Não é vinho sem álcool, não existe vinho sem álcool, é o vinho mesmo. E aqui nessa passagem que eu acabei de ler, a gente nota também que além de falar de vinho, diz assim, de bebida fermentada. Bebida fermentada, o que a gente conhece mais comum aí, não sei se é só ela, não entendo tanto de bebidas, mas é a cerveja é fermentada. De bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Para quê? Por conta da dor, como se fosse a questão da pessoa não sentir dor quando está doente e tal. E vinho aos que estão angustiados. Só que os angustiados não significa que a pessoa está doente, Angustiado é a pessoa que está triste. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza. Então, pobre, divirta-se bebendo, E não mais se lembrem da sua infelicidade. Então, nas escrituras sagradas, a gente encontra esse tipo de texto que fala em favor da bebida alcoólica. Obviamente que a gente tem que fazer uma interpretação um pouco mais detalhada aqui, tá bom? Vamos analisar. Eu já dei a resposta, não é pecado, tá bom? Se você estiver muito apressado, não é pecado. Mas vamos analisar ponto a ponto. O livro de Provérbios, escrito por Salomão, que é o filho de Davi, ele é um livro, como o próprio nome diz, provérbios, ele é para conselhos. Não são mandamentos para você ser salvo ou não ser salvo para agradar a Deus. Os provérbios que ele escreveu são conselhos para você ser feliz, ter uma vida feliz. É a melhor maneira de viver, independente se vai agradar a Deus ou não. Então, este é o propósito do livro. Então, para deixar claro, aqui não é necessariamente Deus te dizendo para beber, não. É Salomão dando um conselho de que pobres bebam para livrar da angústia. É algo bom, porque aí você acaba também tendo uma tangente, um escape para aquelas coisas ruins que você anda tendo. Mas é Salomão. Meu conselho é, se você está triste, angustiado, tem Deus vai te acompanhar, Só para deixar claro, Provérbios de Salomão, tá bom? Vamos analisar outro texto. A gente vai agora para Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, seu Deus. Enfim, voltando um pouco já para o 25, ele diz assim, troquem o dízimo por prata, e levem a prata ao local que o Senhor, seu Deus, tiver escolhido.
com prata, comprem o que quiserem, Pode ser bois, ovelhas, vinho, ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, assim, nas Escrituras, tem esse texto já de início falando que você está lá longe da casa do tesouro, né? Que casa do tesouro não é o templo em si, é o local onde a nação guarda o dinheiro para poder compartilhar, que são chamados impostos, né? Porque antigamente, como a nação de Israel não tinha rei, então Deus era o rei de Israel. Então a casa do tesouro, assim como tem no Brasil a casa do tesouro, né? A casa da moeda e tudo mais, também tinha lá, que é onde se levava os impostos. E dízimo é um imposto, né? Só que o dízimo, ele era voltado para quê? Para você cuidar da viúva, do órfão, assim como hoje em dia é o INSS, cuidando através da pensão por morte. Enfim, o foco aqui é, naquela época, qual era o conselho? Aqui já faz parte, né, da questão do como a sociedade de Israel estava se organizando. Você está longe da casa do tesouro para levar o dízimo, que seria para a viúva, para o órfão e para o levita, tá longe? Beleza. Compra aí, troca mesmo aí teu dízimo por prata, por dinheiro, e compra bebida fermentada, compra carne, faz aí uma celebração, agradece a Deus pelo que tu tem tido, divide com teus vizinhos, divide com o estrangeiro que está aí nas tuas portas, divide com o pessoal e celebra aí mesmo. Então, ó, o dízimo, que o pessoal tanto ama, o dízimo, poderia ser utilizado, pode ser utilizado para você comprar uma cerveja. Imagina aí você falando no meio de uma igreja evangélica que o dízimo pode ser utilizado para comprar cerveja. Enfim, está aqui nas Escrituras, né? Vamos ler outro texto agora, né? Esse eu acho que deu de entender claramente. Outro texto, segundo texto, falando da bebida, né? Bebida alcoólica, bebida fermentada. Mateus capítulo 11, versículo 19. Eu vou ler logo o 18, tá bom? Pois veio João, que é o João lá que estava no deserto, João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é quem? Filho do Homem? Quem é? Jesus. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Então, vamos lá, que a acompanha. A sabedoria é provada através das obras. Jesus, ele era chamado de beberrão, mesmo de bêbado, mesmo de... bêbado mesmo, alcoólatra, que o pessoal chama, né? Obviamente que ele não, Jesus não andava caindo igual o pessoal, não, tá bom? Entenda isso. Mas seria como hoje em dia. Se você estivesse numa igreja evangélica, sei lá, assembleia, se você bebesse um copo de cerveja e o seu pastor te visse bebendo esse copo, o que é que as irmãzinhas tudo iriam falar na igreja? Não, isso é um beberrão, isso é um alcoólatra, é um viciado, é um pecador. Mesma forma Jesus. Viram Jesus bebendo, o que é que falaram? É um beberrão. Mas mostrando mais uma vez que Jesus, ele bebia vinho. E isso era uma coisa que chamava a atenção dos religiosos, certo? Vamos lá para outro texto agora. Vamos para Mateus capítulo 15, versículo 11. Jesus falando, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Aqui era um questionamento, mais uma vez, dos religiosos. Sempre houve esse embate entre religioso e Jesus Cristo. Até hoje em dia, quem segue Jesus vai bater de frente com o religioso. É normal isso acontecer, é o esperado. Se não está acontecendo isso com você, sinto muito, tem algo errado. Mas aqui os religiosos estavam questionando porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem beber. E naquela época a tradição tinha inventado várias coisas, como hoje em dia, como essa questão de beber ser pecado, né? Antigamente também inventaram um monte de asneiras, como hoje em dia inventam. E aí estão dizendo, estão pecando. Aí Jesus deu uma explicação e falou, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai. Então, se ele diz, não é o que entra, não é o que? Não é a carne, não é o arroz, não é o vinho, mas é o que sai, porque a palavra é matéria, é atitude. Você pode ofender alguém, você pode mentir para alguém, você pode enganar as pessoas e levar elas ao inferno, que é o que os religiosos estavam fazendo. Então, o que contamina o homem são suas atitudes, é o que ele faz, certo? E não o que ele bebe ou o que ele come. Então aqui deixa bem claro, mais uma vez, que a questão da bebida alcoólica não é o que contamina o homem também.
já que eles não é o que contamina de modo geral, certo? Vamos para outro texto, está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: agora, esse aqui é para a gente falar, lembra que eu falei, né? Salomão, conselhos para você ser feliz. Mas você também tem que tomar cuidado, porque beber igual um desesperado também tem consequências. Às vezes até beber um pouco, né? Embora algumas coisas não sejam pecado, você não vai fazer. Por exemplo, atravessar uma avenida sem olhar para os dois lados é pecado? Para os dois lados é pecado? Me responda. Não, não é. Mas é um erro atravessar sem olhar para os dois lados? Sim, você pode morrer, é burrice, é idiotice. Então, certas atitudes, embora não seja pecado, é burrice, entendeu? Vai te fazer mal. Então, por exemplo, se você vai dirigir, aí você escolhe beber, você está sendo burro, você está sendo idiota, você pode morrer, entendeu? Então vamos lá aos conselhos de Salomão, né? Diz assim, capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então, o mesmo cidadão que disse, dá vinho ao pobre, dá bebida fermentada, que o pobre bebe para esquecer de sua pobreza, sua angústia e tudo mais. O mesmo disse, quem se deixa dominar pela bebida não é sábio. Não é sábio, exatamente, não é sábio. Então ele está dando conselho também, né, pessoal? Também não vamos vacilar, porque tem várias doenças, certo? Tem que ficar muito atento. Agora a gente vai trabalhar um ponto muito importante, porque às vezes parece besteira, só justificação de para poder beber e tudo mais. Não, não é isso, tá bom? Existe todo um aspecto bem sério de você ensinar algo errado, de você tanto seguir os mandamentos errados, quanto também você ensinar para os outros. É isso que a gente vai abordar a partir de agora neste vídeo, certo? Para você entender, qualquer mandamento, quando você acrescenta, quando você ensina errado, tem consequências tanto para você quanto para os outros. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino do céu. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Aí ele continua, né? Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ensina também. Porque o que a gente vê? É muito cobrado essa questão de bebida alcoólica é pecado. Mas outros mandamentos, como aqui a questão da lei, as pessoas deixam de lado os mandamentos verdadeiros de Deus para dar valor à tradição, como no exemplo que eu acabei de dar. O pessoal acabava deixando de lado os mandamentos de Deus para dizer que comer sem lavar as mãos é pecado. É o que acontece hoje em dia. Mandamentos bem importantes, as pessoas deixam de lado para poder fazer o quê? Para poder dar valor à questão do beber é pecado. Eles criam uma tradição, um mandamento do humano, preceito humano, para invalidar o mandamento de Deus. Então toda vez que você traz um acréscimo seu e tira o mandamento de Deus, você está caindo nisso aqui. Você está sendo uma pessoa que não está ensinando os mandamentos de Deus de maneira correta, certo? E o que eu acho engraçado entre aspas, né? Porque é muito triste. Essas pessoas que te condenam por beber álcool, bebida alcoólica no caso, né? São as mesmas que dizem que a lei passou. Dizem que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Elas abrem a boca para dizer isso, não existe mais lei, não existe mais lei que te condene, não sei o quê. Mas se você beber bebida alcoólica, aí você está condenado, aí é proibido, aí você quebrou a regra, entendeu? Então é uma hipocrisia. A lei não passou, tá bom? Ela não passou de modo nenhum. Só que a gente tem que estar atento para o que é de Deus e o que não é de Deus, certo? Muito cuidado. É nessas coisas que o pessoal proíbe, por exemplo, não pode ter cabelo grande, que cabelo grande é pecado. Entendeu? Aí eles criam isso aí, meu Deus do céu. Não pode cortar o cabelo da mulher, que se cortar o cabelo da mulher é pecado. A mulher usar maquiagem, pecado demais, vai pro inferno, não, pintou o cabelo de vermelho, pecado. Mulher usar calça, pecado. Então eles inventam esse monte de asneiras que não está nas escrituras, assim,
E essas asneiras incluem também a bebida alcoólica para te desviar a atenção de coisas importantes, como os mandamentos de Deus, certo? Que é a questão da gente ter só um Messias, entende? Para eles poderem distorcer, eles dão valor a coisas pequenas. Eles comem o mosquito e deixam passar o camelo, certo? Tem mais coisas para a gente analisar. E quando você julga o coleguinha, você cai no que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1. Diz assim, ó: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida com que usarem também será usada para medir vocês. Então, embora não seja pecado você beber, você ter a bebida alcoólica e tal, mas quando você julga o coleguinha e diz, é pecado, bebida alcoólica, você vai para o inferno. No dia que você beber bebida alcoólica, você será julgado com a mesma régua que você julgou o outro. Então, para você que julgou todo mundo, será pecado sim. Deus vai te julgar com a mesma régua, porque você colocou um fardo pesado nas costas do outro e não seguiu. Que é justamente o que os fariseus fazem. Olha galera. Olha, vocês conhecem bem esse aqui, aí, ó. Olha aí. Ui, cara, não filma. Olha, ó. Obrigado, pastor. Pastor Reuel. Sim, meu amigo. Fala, meu querido. Pode falar, meu nome. Quem manda pode, obedece quem tem juízo. Último versículo aqui de hoje para a gente refletir, tá bom? Mateus capítulo 16, versículo 6. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que é justamente isso que a gente está falando. Muito cuidado com os acréscimos, o fermento dos fariseus, que é o fermento dos religiosos. Quando você cria esse tipo de julgamento, esse tipo de tradição de homens, preceito de homens, você está trazendo o quê? O fermento dos fariseus. E aí é onde você cai. Ele continua lá no versículo 12, né, depois que os discípulos ficaram sem entender que fermento, né? Aí diz assim, ó: então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A gente vê hoje em dia nas religiões o quê? O pessoal dá todo o trabalho de ir lá na Santa Ceia fazer um pão sem o fermento, sendo que o fermento que Jesus mencionava era o quê? Era o acréscimo, a religião, que é justamente o que eles fazem quando eles transformam Santa Ceia em liturgia, bebida alcoólica em pecado, uma calça de uma mulher em pecado, maquiagem em pecado, cortar o cabelo de uma mulher em pecado, o homem deixa o cabelo crescer em pecado. Tudo eles transformam em pecado, menos as coisas que de fato são pecado, certo? É isso que ocorre. Infelizmente, é assim que ocorre, certo? Gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, deixa aqui nos comentários para eu saber, para a gente tentar responder, para a gente tentar conversar sobre isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Deixa um like, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho, compartilha, tá bom? Deus abençoe nossas vidas. Tchau, bye, fui! Ui, cara, não filma. São 1000 homens e mulheres que Deus já apontou a dedo. E ainda Deus me tranquilizou dizendo assim, ó: não te preocupe porque eu já apontei a cada um. E eles não vão dormir em paz enquanto não chegar aqui e ofertar. Teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns 3 entraram ali, agora, e disse: eu também tenho que entrar nesse projeto dos 1000 homens ou mulheres com R$1000 consagrados.